Vamos para a palavra. Deus me deu a palavra em Gênesis capítulo 12. Senhor, abra o nosso entendimento. Dá-nos entendimento para a tua santa palavra. Que abra os nossos ouvidos para a tua palavra. Que nós possamos ter entendimento, Senhor, da tua palavra. Que nós possamos não ser só ouvinte da tua palavra, mas que nós sejamos praticante da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus foi aquele que praticou a palavra de Deus. Jesus foi praticante da palavra, não é verdade? Ele estava em carne, ele estava em corpo, que nem o nosso corpo. E ele conseguiu praticar a palavra de Deus. Então, Jesus é o nosso exemplo. Vamos nos esforçar que a gente consegue ser praticante da palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha aqui, Jesus veio chamar você nessa madrugada. Jesus veio chamar você nessa terça-feira e dizer, ele veio falar das promessas que ele tem para você, que ele tem para mim. Aqui ele chamou Abraão para fazer promessa, para lhe falar das promessas. Preste atenção. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Deus chama Abraão e dá uma ordem. Ele dá uma ordem a Abraão para ele sair da parentela dele, para ele sair da casa do pai dele, para ele ir para onde Deus iria mostrar, para a terra que eu te mostrarei. Olha só, né, gente? Deus dá uma ordem para nós. E Deus vem com uma ordem agora para nós. Talvez você está dizendo, ai mãe, eu tenho que abandonar meu pai, eu tenho que abandonar minha mãe, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que sair da minha terra. É isso que Deus está dizendo? Não, Deus está dizendo para você o quê? Sai dessa situação que você está vivendo. Sai das práticas do mundo. Sai das práticas que você sabe que não te leva à promessa de Deus. É isso que Deus veio dizer para nós. Muitas das vezes você está praticando, você está fazendo algo, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, que te veio te levar para a terra prometida, está te afastando da terra prometida. Está entendendo? Louvado seja Deus. Então aqui ele disse para Abraão, sai da terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem estuda a Bíblia sabe que o pai de Abraão adorava outros deuses, adorava imagem, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido. Então Deus ele estava dizendo para Abraão, ei, sai da tua parentela, sai dessa prática, sai desse ensinamento, porque eu tenho uma terra para te mostrar, eu tenho algo para te mostrar, eu tenho... Sabe o que Deus queria, gente? Deus queria que Abraão conhecesse ele. Era isso que Deus queria. E Deus veio com essa promessa na vida de Abraão para mostrar para Abraão o poder dele. Para mostrar para Abraão que aquilo que ele tinha na vida de Abraão era maior do que aquilo que o pai dele estava oferecendo para ele. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O pai dele aprendeu a adorar outros deuses, aprendeu ali e estava ensinando, passando isso para a família. Mas Deus que tem uma promessa maior em nossa vida, mas Deus que tem um chamado conosco, mas Deus que nos escolhe, o que ele faz? Ele chega a você e diz, ei, vem para cá, porque o que eu tenho para você, louvado seja Deus, é uma terra prometida, é uma promessa maior. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Gente, o que Deus tem para nós é uma herança maior. Muitas das vezes os filhos não querem sair de pertinho do pai, sabe por quê? Porque está esperando a herança. Porque está esperando a herança. Porque está esperando lá a herança do pai. Não, eu não vou sair daqui porque eu tenho o direito da herança do meu pai. Então Deus veio com Abraão e falou para Abraão, sai da tua parentela. Tu tá aí esperando essa herança que vem do teu pai? Pois o que eu tenho para ti é muito maior, a promessa é maior. O que eu tenho para ti, louvado seja Deus, é grande.
E esse que é o problema, gente. Às vezes tu tá aí esperando o que vem do teu pai. Tu tá aí esperando o que vem aí de herança, que tu tem direito, né? Oh, meu Deus do céu, louvado seja Deus e agradecido. Vocês já viram, louvado seja Deus, quando o homem fica viúvo? Aí o que que acontece? Ou a mulher fica viúva. Você pode prestar atenção. Aí os filhos começam a falar para aquela mulher: tu não pode casar, porque esse homem que tu casar, ele vai ter direito à nossa herança. Ou vice-versa. Tu não pode casar com essa mulher, porque essa mulher vai ter direito à nossa herança. Muitas das vezes a pessoa só está preocupada com a herança, nem com a felicidade do pai não está. Nem com a felicidade da mãe não está preocupada. Não cuida do pai, não cuida da mãe, mas está preocupado com os direitos da herança. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não é assim? Diz que não é. Vem dizer que não é. Louvado seja Deus, agradecido. Então tem muitos filhos que não ficam lá se metendo na vida do pai. Não, tu não pode casar mais não, porque se tu casar, essa mulher vai ter direito aqui na nossa herança. Os filhos dessa mulher vai ter direito aqui na nossa herança, não é verdade? São pessoas egoístas. São pessoas que pensam pequeno, são pessoas avarentas, são pessoas mesquinhas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Aí Deus vem, chama Abraão e faz uma promessa muito grande para Abraão. Deus vem e tira Abraão da onde ele estava. Deus vem e tira Abraão da herança do pai dele e dá uma herança muito maior para Abraão. Porque aquilo que Deus tem para nós é maior, é melhor. Louvado seja Deus. E tu tá aí querendo essa herança do teu pai. E tu tá aí querendo esse trabalhozinho pequeno. E tu tá aí querendo essa vidazinha aí que tu tá vivendo. Sabe por quê? Porque tu não tem coragem de obedecer a Deus. Porque tu não tem coragem de fazer aquilo que Deus está mandando. Louvado seja Deus. E para chegar na promessa, meu querido, tem que ter coragem. Para chegar na promessa, para chegar na terra prometida, tem que ter coragem, tem que ter abandono, tem que ter renúncia, tem que ter mudança de vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, tem pessoas que querem chegar na promessa, mas não quer mover um pé do lugar. Abraão teve que mover o seu pé. Abraão teve que sair da sua parentela, da sua terra. E às vezes você não está fazendo nada para sair dessa situação. Deus não está mandando você abandonar teu esposo, hein? Presta atenção na palavra. Deus não está mandando tu abandonar teus pais. Presta atenção na palavra. Mas Deus está dizendo para nós, louvado seja Deus, ir para a promessa, ir para a palavra de Deus, ir obedecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. E far-te-ei uma grande nação. Olha aqui. Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da tua terra, sai desses pensamentos que você está. Presta bem atenção, às vezes os teus pensamentos não estão deixando você chegar às promessas de Deus. Às vezes os teus pensamentos não estão deixando Deus fazer de você uma grande nação. Presta bem atenção. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Lembra lá que no início da live eu estava falando para as pessoas que Deus deu o dom e as pessoas estão usando esse dom para o mal. As pessoas estão usando esse dom para destruir lares. As pessoas estão usando esse dom para fazer feitiçaria, macumbaria, essas coisas que fazem, para fazer até oração contra. As pessoas estão usando os seus dons para o mal. E não, Deus te deu dom, Deus te deu um talento para te ser uma benção. Deus te deu poder e autoridade para tu ser benção na vida dos outros. Louvado seja Deus e agradecido, mas o ser humano não quer ser uma bênção. O ser humano quer ser uma pessoa ruim. O ser humano quer fazer a maldade. O ser humano quer viver na vida errada. O ser humano quer viver aonde? Na sua parentela, nos seus costumes. Sai da tua parentela, sai dos teus costumes.
A tua casa não tem os costumes? Tem. Se for de Deus é muito bom. Mas tem gente que tem costume que não é da palavra, que não é de Deus, que não é vida com Deus, que não é ensinamentos da Bíblia. É ensinamento do teu pai, é ensinamento da tua mãe, é costume do teu pai, é costume da tua terra, é costume da tua cidade, é costume do teu povo, é costumes lá do que você aprendeu. Louvado seja Deus, mas Deus está dizendo, ei, larga esse costume, larga a tua parentela, larga esses ensinamentos e vem viver os meus ensinamentos. Porque eu farei de ti uma benção. O segredo, gente, está a gente obedecer a palavra de Deus. O segredo está a gente praticar a palavra de Deus. E a obediência que Abraão teve a Deus, fez dele uma benção, fez dele uma grande nação, fez dele ser amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Então o Senhor, ele disse, e abençoarei o que te abençoarem. Olha que maravilha. Ele disse para Abraão, sai da tua parentela, sai daí desses teus costumes, sai do costume do mundo, sai dos ensinamentos do mundo, sai daí da moda, né? Um povo que vive pela moda, um povo que vive pela direção da moda, da sociedade, né? Um povo que vive pelos costumes que não é os costumes da palavra de Deus, que não é os conselhos de Deus, que não é as leis de Deus, vivem pelas suas leis, criam as suas leis, criam seus achismos, criam seus entendimentos, vivem pelo seu entendimento e não vivem pelo entendimento de Deus. Só que Abraão, ele fez o quê? Ele obedeceu a Deus. Ele saiu da parentela dele e ele foi para onde Deus estava mandando. Ele não sabia onde era essa terra, mas ele confiou em Deus. Esse que é o problema. Às vezes tu não quer sair da situação que você está vivendo porque você não confia em Deus. Você está confiando em você está confiando no teu pai, você está confiando na tua mãe, você está confiando ali nos que estão perto de você, mas você não confia em Deus. Para chegar à promessa, gente, tem que ter coragem. Para chegar à promessa, gente, louvado seja Deus, tem que confiar em Deus. Olha a confiança de Abraão. Sair da terra dele que ele conhecia, sair da parentela dele, da vida de pertinho do pai dele, sair do direito da herança do pai, para ir para onde? Para onde Deus estava mandando. Porque Deus disse para ele, presta bem atenção, Deus disse para Abraão, far-te-ei uma grande nação. O teu pai consegue fazer de você uma grande nação? Muitos pais não conseguem fazer dos seus filhos uma grande nação. Mas Deus, ele fez de Abraão uma grande nação. Eu e você fazemos parte da nação de Abraão. Então, o que Deus diz para você, ele cumpre. Ele cumpre. Abraão não sabia para onde estava indo. Abraão não sabia o que ia fazer. Abraão não sabia o que ia enfrentar, mas ele sabia quem estava mandando ele ir. E Abraão, acredito que era obediente ao pai, porque ele foi obediente a Deus. Ele foi para onde Deus mandou. Ele confiou na palavra de Deus, porque Deus disse para ele, eu far-te-ei de ti uma grande nação. Então, Deus estava dizendo, quem vai fazer sou eu. Quem vai fazer acontecer na tua vida sou eu, é Deus que faz acontecer as promessas na nossa vida. A gente só tem que crer na promessa de Deus. A gente tem que obedecer e a gente tem que caminhar com Deus. Porque se você não caminhar com Deus, meu querido, você não chega na promessa. Se você caminhar pelo teu entendimento, se você caminhar pelo entendimento dos outros, e se você não caminhar pela ordenança de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está te falando, tu não chega na promessa. Mas Jesus, ele está aqui como o caminho da verdade e a vida. Jesus está aqui nos fazendo chegar a essa grande nação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E Abraão foi uma bênção. E benditos são os filhos de Abraão.
E bendito é o povo de Abraão, e bendito a nação de Abraão. Louvado seja Deus. E Deus continuou fazendo promessa para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você passa a seguir a Deus, a tua família é bendita e todas as famílias serão benditas. A família do teu filho, a família da tua filha. Será bendita a tua família quando você segue um Deus bendito. Mas se você segue um Deus amaldiçoado, a tua família vai ser amaldiçoada. Eu conheço uma pessoa, gente, que ela segue um Deus que é maldição. E ela serve um Deus maldito. E sabe o que acontece? Os filhos estão vivendo na maldição. Mas quando você segue a Deus, quando você serve a Deus, tu é bendito e a tua família é bendita. Você pode ver a tua família do jeito que está, mas há uma promessa na vida dela. Há uma bênção sobre a vida da tua família. E essa promessa vai acontecer, porque essa promessa aconteceu na vida de Abraão. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então o Senhor, ele disse, bendita todas as famílias da terra. Então coloca nesse teu coração que o teu filho pode estar na droga. A tua filha pode estar nas drogas, o teu filho pode estar não sei por onde, mas coloca no teu coração que você é bendito e teus filhos vão ser benditos. Que há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua família, porque você segue o Deus de Abraão, porque você serve o Deus de Abraão. Meu Deus. O frio, né, gente? Tô quase boa. Jesus amado. Então há uma promessa para tua vida. Tu tá vendo teu filho nas drogas, tu tá vendo teu filho errado, tu tá vendo a tua filha errada, não sei o que tu tá vendo da tua família. Mas enxerga a promessa que Deus deu para você. Enxerga a promessa que Deus fez para você. Abraão olhava para a promessa. Abraão olhou para aquilo que Deus estava mostrando para ele. Abraão viveu na direção de Deus. Abraão viveu confiando em Deus. Você olha para o teu filho, ele está na mesma situação. Confia em Deus. Tu não confia no teu filho. Tu não confia na tua filha, mas tu confia em Deus que fez a promessa. Você dá para entender, gente? O nosso problema é que a gente quer confiar. O teu filho diz para você que vai mudar e não muda. A tua filha diz para você, não mãe, agora eu vou fazer o certo, agora eu vou te obedecer. Quando pensa que não, tua filha faz o errado de novo. Aí tu fica triste. Quando ela fizer o errado de novo, fala para tua filha, ei, Deus me deu uma promessa, que a minha família será bendita na terra. Deus me deu uma promessa, que a minha família será uma grande nação. Tu tá passando por isso, tu tá aí desobedecendo, mas eu quero dizer uma coisa, que Deus vai fazer na tua vida, cumprir a promessa que Ele prometeu para mim. Você está entendendo? Eu como mãe, você como pai, é que tem que estar no lugar da promessa. É nós que temos que estar na obediência. Porque se nós como pais obedecermos a Deus, bendito será os nossos filhos. Bendito será a tua filha. Bendito será a tua casa, porque você está na direção de Deus. Está entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Ai, mamãe, não sei quantos anos que meu filho está nas drogas, que meu filho não muda, que meu irmão não muda, que minha irmã não muda. Ei, mas mude você. Porque quem mudou primeiro foi Abraão. Abraão saiu da terra, saiu da parentela. Abraão obedeceu a Deus primeiro para que a sua família fosse abençoada, para que a sua família fosse bendita. E toda a família de Abraão, louvado seja Deus e agradecido, é bendita na terra. É bênção na terra. E tem mais, o Senhor ele pega e diz, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Meu querido, 75 anos.
E tem gente aí dizendo que não tem mais nada para sua vida. E tem gente dizendo aí, eu não espero mais nada. Eu só estou esperando a morte. Aí, eu estou esperando é a promessa. Eu vou viver a promessa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu estou olhando é para a promessa. Eu estou olhando para aquele que disse que vai fazer a promessa se cumprir na minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então tudo está onde? Na tua visão. Na tua visão, louvado seja Deus. Às vezes você está com a visão dizendo que nada mais vai acontecer na tua vida. Não, eu não vou conseguir isso. Não, eu não vou ver o meu filho liberto. Não, eu não vou ver a minha filha liberta. Não, eu não vou conseguir ver porque eu já estou com 75 anos. E Deus pegou com 75 anos que Abraão estava, disse para ele, sai da tua parentela. Eu tenho uma promessa para ti, uma promessa grande. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Olha só, gente. Tudo está na visão, naquilo que você vê. Se você está dizendo que você não pode, você vai continuar não podendo. Mas se você está dizendo que você não pode, mas você tem um Deus que pode, você tem um Deus que cumpre a promessa, você tem um Deus que faz acontecer na tua vida, pode ter certeza que vai acontecer. Pode ter certeza que antes que Deus te leve dessa terra, tu vai ver teus filhos servindo ao Senhor. Tu vai ver a tua filha servindo ao Senhor. Tu vai ver as promessas acontecer na tua vida, porque Abraão viu. Abraão viu a promessa se cumprir. Abraão viu o filho da promessa nascer. Louvado seja Deus, engrandecido. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi-lhe com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, e que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arão. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão. Gente, é isso que Deus quer. Ele quer aparecer para você. Deus, ele quer que você o conheça. E esse que é o problema. Tem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não conhecem o Senhor. Tem muitos que falam o nome do Senhor, mas não tem conhecimento de quem é Deus, do poder de Deus, que é Ele que faz acontecer a promessa na nossa vida. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente, presta atenção, a tua semente, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor fez outra promessa para Abraão. Ele disse, darei a tua semente a essa terra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus chamou Abraão. E Deus fez tudo acontecer na vida de Abraão. Mas para que Deus fizesse acontecer na vida de Abraão, foi preciso Abraão obedecer. Foi preciso Abraão tomar uma atitude. E é isso que falta na nossa vida. É tomarmos uma atitude com Deus, ouvir a voz de Deus, confiar em Deus, confiar que Ele é poderoso para fazer na tua vida, para fazer na vida da tua família, que Ele é poderoso para fazer no teu povo, Ele é poderoso para fazer acontecer a promessa. A única coisa que nós temos que fazer é confiar naquele que nos chamou, é confiar naquele que nos prometeu, é confiar naquele que pode fazer. E Deus pode fazer todas as coisas. Louvado seja Deus. Às vezes você está confiando que é você que vai fazer. Não é eu que vou fazer. Deixa que eu vou fazer. Deixa que Deus vai fazer.
É Deus que vai libertar teu filho, não é você. É Deus que vai libertar tua mulher, não é você. É Deus que vai libertar o teu esposo, não é você. É Deus que vai fazer cumprir a promessa na tua vida. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. A única coisa que você tem que fazer é seguir a Deus, é andar no caminho da verdade e da vida, é estar no plano de Deus, é estar no chamado, é estar no propósito. Louvado seja Deus e agradecido. Você quer que a tua família seja uma bênção, mas você não quer obedecer a Deus? Vai lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz: se tu obedecer a Deus, as bênçãos te alcançarão. Bendito será o teu fruto, bendito será o teu campo, bendito será onde tu pisares, bendito será onde tu tocares. Estuda Deuteronômio 28. A obediência nos leva à promessa. Se Abraão tivesse dito para Deus: não, Senhor, eu não vou deixar a casa do meu pai, porque aqui eu tenho uma casa. Olha só. Eu não vou deixar a casa do meu pai, porque aqui eu tenho uma herança. Não, Senhor, eu não vou deixar a casa do meu pai para me ir para um lugar que eu não sei nem onde é. Olha só. Abraão não falou isso para Deus. Abraão pegou, ouviu a Deus e obedeceu. Abraão foi para onde Deus mandou ele ir. E Abraão, louvado seja Deus e agradecido, se tornou pai de nações. Abraão se tornou, louvado seja Deus, engrandecido, louvado seja Deus, aquele que benditos são os filhos de Abraão. E muitas das vezes você está aí. Eu tenho orado, falado com Deus, né? E muitas pessoas se preocupam muito com as suas heranças. O que eu vou deixar para o meu filho? Não, eu estou construindo essa casa que é para o meu filho, que é para minha filha. Eu estou construindo essa casa aqui, né? Porque é para me deixar para minha família. Mas Deus, ele pegou, fez diferente. Ele disse para Abraão: sai daí da casa que teu pai construiu, porque eu tenho algo muito maior para te dar. Eu tenho uma promessa maior para te dar. O que eu tenho para te dar, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, o que eu tenho para fazer na tua vida, louvado seja Deus, engrandecido, vai muito além do que a herança da terra. Eu tenho a herança do céu, eu tenho uma promessa, louvado seja Deus, que vai acompanhar a todas as gerações. As pessoas estão preocupadas em deixar as heranças da terra para os seus filhos, mas as pessoas não fazem os seus filhos querer a terra prometida. Mas as pessoas não colocam no coração dos seus filhos: meu filho, o que nós temos aqui é passageiro. O que nós temos aqui não é nosso, é emprestado. Essa casa aqui não é nossa. Quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Essa casa aqui só serve para nos cobrir, para nos proteger, para nos agasalhar, mas ela não é nossa. A casa que nós temos é muito maior, é melhor, é a herança que nós temos. O ladrão não vai roubar, louvado seja Deus, agradecido, mas tu tá aí preocupado em deixar herança para o teu filho, a qual os ladrões têm roubado, a qual o poder tem roubado as heranças. E Deus, ele mostrou para Abraão que a herança que ele tem, a promessa que ele tem, é muito maior, louvado seja Deus, engrandecido, que a herança que nossos pais dão a nós. Louvado seja Deus. Meu pai e minha mãe não deixou herança para nós. A herança que ele deixou para nós foi a educação. A herança que nossos pais deixou para nós foi a fé. Foi a fé em Deus. Essa foi a herança. Meus pais que me criou, né? Meus pais não deixaram herança para nós. Não deixou. Quando a minha mãe ficou viúva, ela tinha uma casinha velha. A gente tinha uma casinha velha que meu pai não conseguiu construir. E ninguém, os irmãos não queriam construir a casa, ninguém queria se unir para construir a casa. E eu sempre estava perto da minha mãe. Eu peguei e disse para minha mãe, sabe o que a senhora tem que fazer? Vende essa casa aí. Vende essa casa, compra um cantinho só para a senhora. Vende essa casa, constrói num cantinho. Uma amiga minha, uma amiga nossa, doou um pedaço de terreno para minha mãe. E a minha mãe construiu, né?
nós ajudamos, ela construiu uma casinha para ela. Eu morava com a minha mãe na época. Não era cristã, não era. E o que aconteceu? Então, os outros não queriam ajudar para construir a casa. Não, eu não vou ajudar porque o fulano não ajuda. Não, eu não vou ajudar porque o ciclano não ajuda. Eu mesmo disse, não, eu não vou construir nada aqui não. Eu sabia. Se eu fosse construir lá, todos teriam direito, não é verdade? Não é assim? Todos teriam direito, não seria meu, seria dividido. Não é assim? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E minha mãe pegou, vendeu, deu a parte para cada um. Ela ficou com a parte maior. Ela comprou o que ela queria e foi morar, construir essa casinha no terreno dessa amiga dela. E aí eu sempre disse, aqui é dela, não é nosso, né? Quando terminar, a casa ficará pelo tempo que a minha mãe morou aqui. Tá entendendo? E os irmãos concordaram, né? Concordaram. Pegaram sua parte, fizeram o que tiveram que fazer com a sua parte. E a minha mãe viveu. E o que aconteceu? Deus escolheu a minha mãe e não ficou nenhuma herança para nenhum de nós. Mas a minha irmã tem onde morar, eu tenho onde morar, a minha outra irmã tem onde morar. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ninguém ficou ao relento sem ter onde morar. Mesmo sem a herança, mas a gente tem onde morar. Você está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, tudo é visão. E Deus nunca desamparou nenhum de nós. Nunca Deus deixou a gente morar na rua. Sempre tivemos aonde morar. Louvado seja Deus, agradecido. A minha irmã já tem a casa própria dela. Eu tive a minha casa própria também. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, gente, louvado seja Deus. Às vezes as pessoas estão querendo deixar herança para sua família. Mas estão esquecendo que está vindo o Apocalipse. Mas estão esquecendo que nada vai ficar de pé. Mas estão esquecendo, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Louvado seja Deus que essa casa, eu estava conversando ontem com a dona da casa, e ela disse que naquela enchente que teve no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, ela disse que uma parente dela, eu acho que é uma tia dela, tinha uma casinha linda, toda bonitinha, veio a enchente e destruiu tudo. Olha só, gente, destruiu tudo, destruiu toda a herança dela. E quantas pessoas perderam suas casas que foram destruídas? Quantas pessoas perderam sua casa agora em Venezuela que foram destruídas? Está entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. E Deus tem uma casa para nós que não é destruída. Deus tem uma herança para mim e para você que não vai ser destruída. Só que os seres humanos, o seu pensamento é sempre terra. Os seres humanos sempre, o seu pensamento é herança da terra. E não querem a terra prometida, e não querem a sua casa no céu, e não querem o reino do céu, porque eles querem o reino da terra. Eles querem construir na terra, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas eles não entendem, louvado seja Deus, que o que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor, louvado seja Deus, agradecido. Nós fomos criados para deixar herança para os nossos filhos. Eu sempre dizia para minha mãe, mãe, eu não concordo com isso. Sabe por que eu não concordo? Porque é o pai e a mãe que trabalham para construir sua casinha. Choraram, passaram fome, se foram humilhados para ter ali onde morar. Aí os filhos que não fazem nada, eu dizia para minha mãe, mãe, eu não preguei um prego aqui. Eu não preguei nenhum prego nessa casa. Nossa casa era de madeira. Como é que eu vou ter direito algum? Eu entendi assim. Tá entendendo? Eu dizia que... Não, mãe. Do jeito que a senhora conseguiu com o papai a sua casinha, eu acredito que eu vou conseguir também aonde morar. O meu pensamento era esse, gente. O meu pensamento é esse. Louvado seja Deus. Eu dizia... Se eu não fiz parte da construção daquela casa, se eu não trabalhei para ajudar os meus pais, se eu não fiz nada para zelar aquilo que é dos meus pais, como que eu vou ter direito? Como que eu vou ter direito de algo que eu não construí?
Eu tinha esse pensamento. E eu não ligava para negócio de herança, não ligo para negócio de herança. Eu não me preocupo com a riqueza da terra, eu não me preocupo com os bens materiais, eu não me preocupo, louvado seja Deus, com as coisas da terra, não. Eu me preocupo, sabe o quê? Com a minha morada no céu. Essa me procura. Eu me preocupo. Eu me preocupo em alcançar a terra prometida. Eu me preocupo em alcançar a promessa que Deus tem para a minha vida, que é muito maior e melhor, e que o ladrão não vai roubar, que a traça não vai roer, que os impostos não vai tomar. É, na verdade, louvado seja Deus e agradecido, porque Deus é justo. Deus é justo, Ele não é injusto. E a promessa que Deus tem para você e a promessa que Deus tem para mim é muito maior, é melhor. Não se apegue nas coisas materiais. Tenha as coisas materiais. Não é pecado você ter. Não é pecado você construir na terra. Mas não coloca o teu coração naquilo que você tem. Coloca no teu coração nas promessas de Deus. Coloca o teu coração nas coisas maiores e grandes de Deus. Coloca o teu coração no reino de Deus. Que o teu coração esteja no reino de Deus. Louvado seja Deus. Não te preocupa. Ele cuidou de você até aqui, Ele vai cuidar de você até você chegar ao céu. Ele cuidou da tua família até aqui, Ele vai cuidar da tua família. Há uma promessa para você ser uma bênção. E quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão sofrendo, porque dizem que não são uma bênção, só porque não tem um carro do ano, só porque não tem uma casa luxuosa, só porque não tem uma roupa luxuosa. Tem pessoas sofrendo porque dizem, eu não tenho nada na minha vida. Você tem a vida, você tem o Deus, você tem uma promessa na tua vida, e essa promessa é grande, louvado seja Deus. E essa promessa é grandiosa, essa promessa é que você seja uma bênção na terra, mas muitas das vezes é você que está se fazendo de maldito na terra, porque o teu pensamento, eu não sirvo para isso, eu não posso isso, eu não gosto disso, eu não consigo isso, eu não chego nisso, eu não vou ver isso, eu não vou ter vitória nisso. Você está se amaldiçoando, você está fazendo-se incapaz de alcançar as promessas, mas faça como Abraão, obedeça a Deus, viva na direção de Deus, e seja você uma bênção. Seja você uma bênção nessa casa humilde. Seja você uma bênção nessa casa alugada. Seja você uma bênção no teu trabalho. Seja você uma bênção com teu marido. Seja você uma bênção com tua esposa. Seja você uma bênção com teus filhos. Seja você uma bênção onde você estiver. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer fazer de nós. Uma bênção. Ele não quer que você seja uma maldição na vida de alguém. Como eu disse no início da live, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Pessoas que usam os dons que Deus deu para fazer o mal para os outros. Não, Deus te deu o dom para você ser uma benção e não para você ser uma maldição na vida de ninguém. Deus te deu um dom, louvado seja Deus, o dom da visão, o dom da revelação. Deus te deu o dom da cura, Deus te deu o dom do amor para você ser uma benção e para você abençoar vidas. Então você que tem trabalhado, você que tem pego os dons de Deus para fazer mal aos outros, para destruir família, para separar esse casal, para destruir essa empresa, para destruir a vida dessa pessoa. Eu quero dizer para você, quando alguém chegar com você, eu quero que você destrua a vida do fulano, faça esse trabalho para destruir esse casamento. Diga para essa pessoa, Deus me deu uma promessa, que eu sou uma bênção e que todas as famílias serão benditas. Então você veio aqui comigo, eu vou dizer para você, para que a tua família seja uma bênção e que todas as famílias sejam benditas. Porque tem pessoas usando seus dons e talento para amaldiçoar os outros. Só que Deus te escolheu, foi para você ser bênção, para você ser uma bênção e para que todas as famílias sejam uma bênção. Amém, gente? Louvado seja Deus e agradecido. Desde o início da live que Deus fala isso. Com certeza Ele está trabalhando. Ele está falando com pessoas que têm usado dons e talento para amaldiçoar a vida dos outros, para amaldiçoar famílias. Porque desde o início da live o Espírito Santo está aqui
fazendo repetir isso. E se ele está trabalhando nessa mensagem, que Deus te deu um talento para te ser uma bênção e não ser uma maldição, é porque essa palavra está entrando no teu coração e o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado. Louvado seja Deus e agradecido. Quem sabe lá na frente você vai chegar comigo e vai dizer no particular: irmã, eu ouvi a live e eu usava o dom para amaldiçoar a família. E hoje eu aprendi que Deus me escolheu para ser uma benção e Deus me escolheu para abençoar famílias, para que famílias sejam benditas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa foi a palavra, gente linda de Deus.